A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos no nosso canal DVD. Deus tem uma palavra para você e hoje estaremos estudando sobre a lição de número 7. Tem data dia 17 de maio de 2020. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude, dá o seu joinha aí. Não se esqueça, dá o seu joinha aí, comente, compartilhe as nossas lições, Deus estará nos abençoando. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa é a lição de hoje. Estaremos estudando sobre Cristo, a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. Na lição de hoje, amados e queridos irmãos, nós temos 3 pontos que nós precisamos atingir. O primeiro é: Cristo desfez a inimizade entre os homens e Deus. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Segundo, pela paz, Cristo fez um novo homem. E terceiro, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Esses são os 3 pontos que nós estaremos estudando. Primeiro ponto é: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Aqui se divide em 4 pontos esse primeiro tópico. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Ele está se dividindo em a parede de separação entre Deus, entre os homens. Segundo, derrubada a parede da separação. Terceiro, o conceito da lei dos mandamentos. E quarto, a revogação da lei dos mandamentos. São esses 4 pontos que nos divide o primeiro tópico: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Primeiro, parede de separação entre os homens. Aqui entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então, nós vemos aqui havia uma separação aqui entre os estrangeiros, ou seja, entre aqueles que não eram judeus, então eram gentios. Então eles não tinham acesso ao lugar santo, eles não tinham acesso ali a entrar no lugar santo, só ficavam ali aqueles que eram o povo de Deus. E aí nós vemos que havia essa parede, e essa parede ela impedia ali os gentios de entrar. É tanto que nós vemos que Paulo, apóstolo do Senhor, foi acusado por deixar passar ali a essa barreira, passar ali. Um homem foi acusado, o Paulo foi acusado justamente por permitir um grego ultrapassar essa barreira, um grego que era gentil. Então Paulo foi acusado. Então havia essa barreira que impedia ali aquele povo gentil de chegar ao lugar santo no templo ali. Então eles não permitiam, os extremistas judaicos. Então isso havia. Segundo ponto, nos fala sobre a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Aleluia. Então, meus queridos, nós vemos aqui que a parede foi derrubada, a parede da separação. Ela era tanto física como espiritual. Se nós observarmos no templo, havia essa barreira e não podia ultrapassar os gentios, mas Jesus quebrou não só a barreira física, mas também a espiritual. Hoje nós temos direto acesso a Deus. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença
do Deus Todo-Poderoso, justamente porque Cristo derrubou essa barreira. Não há mais impedimento, não há mais barreiras que possam impedir-nos de chegar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos, no santuário de Deus, tanto no físico como no espiritual. No físico era impedido o povo gentil de entrar, porque só era permitido a linhagem de Israel, só era permitido ao povo escolhido de Deus. Mas Deus, Jesus Cristo, quebrou essa barreira, derrubou essa barreira. Hoje nós podemos entrar tanto no templo físico como no espiritual e louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, que é digno de honra e de glória. Terceiro, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil. A lei que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, entre outros. Então nós vemos aqui o conceito da lei dos mandamentos. Nós vemos que lá em Israel havia três situações, três comunicações da lei, tanto lei moral como cerimonial, como a lei civil. Nós vemos aqui a lei civil diz respeito ao povo de Israel, ao povo israelita como cidadão. Então aqui essa era uma lei criada por Deus, a lei mosaica. É claro que Israel nunca foi tido até o dia de Moisés como uma nação, mas hoje é uma nação e é o povo escolhido de Deus. Lei moral permanece em vigor como padrão de conduta. Então a lei moral continua em vigor, mas não como meio de salvação. Não é a lei moral que vai nos trazer a salvação, não é a nossa moralidade que vai resolver a nossa salvação. Então não é uma lei para se manter como salvação, como nós vemos aí muitos atos cerimoniais acerca disso aqui. Então tem a lei também cerimonial, citada como sendo a circuncisão. Nós vemos aqui que o povo de Israel queria aplicar essa lei também aos gentios, que era a lei da circuncisão, mas Paulo vai ensinar que a circuncisão ela é se dada dentro do coração, dentro do ser humano. Quando o homem aceita Jesus de verdade, ele é circuncidado. Então ele é circuncidado no interior, na alma, no coração. Então é essa circuncisão que Paulo está defendendo. Então não existe mais aquela circuncisão aplicada aos gentios. A circuncisão aplicada aos gentios como se fosse carnal, circuncisão carnal. Até hoje, Israel ainda tem esse ato cerimonial, que é o ato da circuncisão. Todo israelita, criança, ele é circuncidado ali a carne do prepúcio, justamente porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, mas a Bíblia ela se cumpre cabalmente. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, é o enviado, é o ungido do Senhor, então nós cremos nele. Então não precisamos mais cumprir esta lei cerimonial, justamente porque Jesus já cumpriu ela por nós, não somente no ato de circuncisão, mas também no ato de guardar o sábado, no ato, entre outros cerimoniais. Então não é mais para nós guardar, porque Jesus já guardou por nós. Então muitos aí têm guardado o sábado justamente porque acredita ou pensa que a cerimônia vai trazer salvação, a lei moral vai trazer salvação, e não traz salvação. Salvação é pela graça e em Cristo Jesus. É tanto que nós vemos aqui que Jesus já cumpriu a lei por nós. Ele diz: eu não vim, tanto nós vemos nas palavras de Jesus que ele não veio, era para
aqui para repudiar, ou não para cumprir a lei, mas veio para cumprir a lei do Senhor. Então Jesus veio para cumprir. Quarto é a revogação da lei dos mandamentos. Aqui não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Foi as palavras de Jesus. Cristo cumpriu a lei oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. O ato de Cristo oferecendo a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. Assim a inimizade foi desfeita. Então nós vemos aqui, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então não é mais necessário o homem cumprir o ato cerimonial, porque Jesus já cumpriu esse ato. Então não tem necessidade de guardar o sábado se Cristo já guardou. Não tem necessidade de circuncidar, porque Jesus já também cumpriu por nós, já circuncidou por nós. E aí Paulo vai dar uma ênfase justamente sobre isso, que a circuncisão ela se dá dentro do interior, dentro do coração, é espiritual e não física. Hoje ela é espiritual. Segundo ponto, meus queridos, da nossa lição pela paz, Cristo fez um novo homem. Segundo ponto, pela paz, Cristo fez um novo homem. Primeiro, o conceito bíblico de paz. Segundo, Cristo é o motivo da nossa paz. É só 2 pontos nesse aqui. E terceiro, a nova humanidade formada pela paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expansão, da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de uma tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem, um apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então aqui nós vemos que Cristo, ou o conceito bíblico de paz. O que é paz? Paz é a ausência de conflitos, é a ausência de guerras, é a ausência de perturbações, de tribulações. Isso é paz. Então o conceito bíblico de paz. Então Cristo é a nossa paz. Então se nós temos Cristo dentro de nós, nós temos paz. Nós estamos em um mundo atribulado, um mundo que está aí totalmente desequilibrado, fora de si, não sabe mais o que fazer. As pessoas estão se destruindo, estão se matando, as pessoas estão fazendo tudo que não se deve fazer por não haver a paz de Cristo dentro da sua alma e dentro do seu coração. Nós vemos aí a mídia apresentando uma enfermidade demoníaca, um coronavírus. Nós vemos aí, e esse corona tem desequilibrado pessoas. Tem pessoas se perturbado, não conseguem dormir, porque falta de paz. Essa paz que Jesus está transmitindo, essa paz que Jesus quer para nós, a verdadeira paz, meus queridos, a paz interior, a paz que você vive em um mundo de guerra, mas você vive em paz, que você anda em um conflito, no meio dos conflitos, mas você tem paz para acalmar os conflitos. É essa paz que Jesus quer para nós. Então precisamos resplandecer a paz de Cristo nesse mundo. O que seria do mundo se a igreja não tivesse o seu papel de paz, o seu papel de transmissor de paz? O que seria do mundo? O mundo estaria em um colapso total, mas graças a Deus que a igreja de Cristo ainda está na terra e transmite paz, e aqueles que não transmitem procura se colocar na posição de vaso, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você transmita a paz dele para o mundo ver que você é do Senhor Jesus. Então, meus queridos, o conceito bíblico de paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Então Paulo declara que Cristo é a nossa paz.
Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Aqui diz assim: isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então hoje o povo é um só, tanto judeus como gentios em Cristo são o mesmo povo, é a igreja do Senhor formada aqui na terra. Então precisamos resplandecer a verdadeira paz que é Cristo Jesus em nossa vida, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem circuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, acepções de pessoas desfeitas, etnias e classe social desapareceram. Então Jesus uniu-se em Cristo um só povo. Então, um só povo. Então, a morte de Cristo foi tão tremenda que uniu o povo de Deus que estava separado em um só povo. Hoje é um só povo, é a igreja de Cristo, formada tanto judeus como gentios, como prosélitos, como tantos outros, em um só povo. Então se tornaram um só povo em Cristo Jesus. Hoje a igreja é unidade, a igreja é unidade, é uma só. Então é uma igreja. E a Bíblia diz que Jesus vai levar uma igreja só, será a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? Não é só a Assembleia de Deus, não é só a Batista tradicional, não é só a Renovada, não é qualquer igreja pentecostal, não, é a igreja universal, são todos cristãos, servos do Deus Altíssimo, que vive a Bíblia, que serve ao Senhor de verdade, que tem o nome escrito no livro da vida, que se santifica, que se separa para Deus. Essa é a igreja invisível, aquela que Cristo Jesus virá buscar. Então, todos nós fazemos parte desta igreja de Cristo Jesus. Terceiro ponto, amados, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós, reconciliados pela cruz, reconciliados na cruz em um corpo. Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. Então, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas de carneiro. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então nós vemos aqui que Cristo se fez maldição por nós. Por que Cristo se fez maldição por nós? Porque era a única forma de nós sermos absolvidos, era Cristo pagar o preço, e preço de morte de cruz. Então seria uma das maiores humilhações que havia na terra, era a morte de cruz, porque seria só malfeitores que morreriam na cruz, só malfeitores que eram condenados à morte de cruz. Então Cristo se fez malfeitor por nós. Cristo foi santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo e voltará outra vez santo. Então Jesus não pecou, então ele se fez pecador por nós. Então ele tomou os pecados do povo, da nação, do povo, para se fazer pecador por nós, e ali ter o seu ato de morte na cruz e ser válido para as nossas vidas. Então glórias a Deus por isso. Então Cristo se fez maldição, reconciliados pela cruz. Segundo,
Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz a sua consequente vitória sobre a morte. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, meus queridos, reconciliados pela cruz. Nós somos reconciliados pela cruz de Cristo. Por quê? Reconciliados pela cruz de Cristo. Aqui nos fala que foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Morte no lugar de outro. Então, Jesus morreu em nosso lugar na cruz. Quem teria que estar ou ser crucificado, teria que ser eu que sou pecador, você que é pecador, nós que cometemos pecado 24 horas por dia. Jesus nada fez para merecer a cruz, mas nós merecíamos, mas Ele fez o sacrifício vicário. O sacrifício vicário quer dizer, Ele tomou as nossas dores, a nossa enfermidade. Lá em Isaías 53, você vai ver o que é que está narrando o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. Então Jesus, ele fez o sacrifício vicário, ele tomou ali as nossas dores, ele morreu em nosso lugar, e hoje nós podemos ter salvação. Não precisa mais eu morrer na cruz para me salvar, não precisa você morrer mais na cruz para se salvar, porque Jesus já fez esse sacrifício vicário, então ele já pagou esse preço. Então não precisamos mais disso, porque Jesus já pagou. A única coisa que nós precisamos é crer no sacrifício de Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo e viver servindo a Ele e observando a sua palavra e nada mais, para obtermos a salvação em Cristo Jesus. Terceiro e último ponto: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens de Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, que interessante, a reconciliação na cruz em um corpo. Então havia uma condenação eterna sobre o povo. A morte de Cristo não só rompeu a barreira que dividia o povo de Deus, mas juntou o povo em um só corpo, com a cabeça que é Cristo, que é o Senhor da igreja. Então nós vemos que a Bíblia vai mostrar que Ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra fundamental, é ela que sustenta a igreja, é ela que sustenta o corpo. Então Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros, fazemos parte do corpo de Cristo. Então a igreja de Cristo se tornou uniram. Então não estão mais divididas, elas se uniram em um só, que é Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador. Então a família de Deus, a igreja de Cristo, se tornou em um. Então a morte de Cristo reconciliou o povo, tanto gentil como gregos, como gentios, em um só povo, em uma só família. Então somos a família de Deus, tanto gentios como judeus, fazemos parte de um mesmo corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então tudo isso graças ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então isso aqui foi mais uma lição de número 7, Cristo
é a nossa reconciliação com Deus. Então fique na paz, até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, dê o seu joinha aí, não custa nada. Compartilhe as nossas lições, inscreva-se no nosso canal e seja mais um aí adorador do Senhor.